Muchas gracias, ministro. Seguidamente invito al señor presidente de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro, a tomar la palabra. Alô. Boa tarde. É com muito prazer que estou na Argentina. Fui muito bem recebido pelo nosso presidente Macri. Estou muito feliz. A grande pergunta: o que os senhores podem esperar do Brasil? Algo diferente do que acontecia até pouco tempo. Temos uma equipe de ministros que conversam entre si, são competentes, têm a visão de um mercado diferente das amarras ideológicas retrógradas, que, além de nos afastar cada vez mais, fazia com que o nosso país não progredisse. Então, o recado, através dos poucos minutos do nosso Paulo Guedes, ministro da Economia, foi mais do que claro. E ouso dizer que Jorge Forre, ao meu lado, fez um discurso que realmente o cumprimentei. O que os seus empresários querem? Querem garantia, querem segurança, respeito às leis, às normas, querem o bem do seu país, mas também querem se integrar. O mundo todo está integrado e nós não podemos fugir a essa rotina. Sempre critiquei no Brasil o uso ideológico do Mercosul. Temos agora juntos dois países cujos presidentes pensam de forma muito semelhante, a oportunidade ímpar de realmente, mais do que buscar o ponto de inflexão, buscar realmente novos horizontes para os nossos negócios e, assim sendo, trazer felicidade ao nosso povo. A gente olha para a Argentina e olha para o Brasil. Nós temos tudo para ser uma grande nação. Obviamente, o Brasil é bem maior que a Argentina, territorialmente falando, mas tem muita riqueza aqui também. E a gente fica pensando muitas vezes, por que a gente não vai para frente? Bem, eu acho que o mês de outubro agora será importantíssimo para que a Argentina mostre que eles não querem apenas mudança lá de trás, querem uma continuidade em grande parte do que vem acontecendo ultimamente. Que se vote, pede a Deus, que se vote com razão e não com emoção, que o populismo não fale mais alto do que as reais necessidades que todos têm aqui. Temos um exemplo triste aqui no nosso continente, a Venezuela. O Brasil esteve muito próximo da Venezuela, acredito eu que a Argentina também. Não podemos cair nessa tentação, porque depois de um certo ponto, o retorno é quase impossível. Digo mais, acho que só fui eleito também porque tive muito voto, que o nosso sistema eletrônico é completamente frágil e fraudável. Não podemos esquecer, em 2014, a Unasul, reunido no Equador, entre outras coisas, decidiram por uma unidade técnica eleitoral sul-americana. Certas ideologias descobriram que o caminho do poder é o voto, possivelmente fraudável por esse sistema que ainda temos lá. No mais, meus senhores, os senhores têm um ponto de flexão pela frente e nós no Brasil temos 3 anos e meio para não correr o risco que parece que alguns países correm aqui na América do Sul, de realmente nos consolidarmos e mudarmos o destino da nossa nação. E eu digo mais, digo para o Paulo Guedes e para os outros ministros, eu confio 100% em cada um deles. Tinha uma visão um pouco diferente do Paulo Guedes.
rapidamente, conversando com ele, me convenceu de que ele estava no caminho certo. Abrir a nossa economia, tirar o Estado da vanguarda das decisões. Quem deve dirigir a nação é o seu povo. Tirar o peso do Estado, diminuindo o seu tamanho, para que aqueles que vivem do trabalho dos outros, se porventura voltem um dia, não possam levar avante as suas ideias e ideologias nefastas. Não temos e não teremos outra oportunidade de mudarmos o destino das nossas nações. Temos um exemplo claro, como já disse a Venezuela, e outro que nós ficamos muito perto desse abismo, desse caminho. Verdadeiros milagres salvaram o Brasil. Processos políticos internos, descobertas como por acaso de corrupção no montante nunca imaginável, a tentativa de execução de um candidato, o milagre de uma eleição sem dinheiro, sem televisão e com quase toda a mídia contra, caluniando o tempo todo. Mas acredito que, mais uma vez, Deus olhou para o Brasil. E como o Brasil é um país muito importante, pelo seu tamanho, pela sua economia, pela sua riqueza, e em parte a Argentina se beneficia disso. E nós queremos uma Argentina forte, uma Argentina de mãos dadas com o Brasil, bem como com o Paraguai, com o Chile, Peru, Colômbia, se Deus quiser, outros países, para nós realmente fazer com que os nossos países estejam no local que eles merecem no cenário mundial. Propus agora há pouco ao presidente Macri, nessa nossa saída ao Japão por ocasião do G20, que junte esses países, que juntemos esses países da América do Sul e façamos um encontro com líderes importantes, líderes que têm economia pujante, líderes democráticos que têm amor pela sua liberdade, para que possamos conversar. Inicialmente, o Donald Trump, sempre manifestei a minha simpatia por ele. Nessa minha ida última aos Estados Unidos, conversamos reservadamente sobre o destino dos nossos países. Fiquei feliz com essa conversa e creio que, em havendo esse encontro nosso no Japão, essas questões do Brasil eu possa colocar à mesa juntamente com as questões de outros países, como a Argentina, e nós possamos realmente aprofundar nossas relações bilaterais ou via grupos para o bem dos nossos povos. O destino do nosso país está em nossas mãos. Sei que a grande maioria aqui são empresários. Os senhores são o oxigênio, o combustível do destino de uma nação. E os senhores, o que eu falo para o Brasil, não sei se caberia aqui, eu digo no Brasil, os senhores empresários, os senhores são os nossos patrões, e não o contrário. Os senhores não têm que pedir nada para nós, muitas vezes de forma um tanto quanto educada demais. Os senhores têm que pedir sim, mas por vezes exigir, que afinal de contas, vocês sobrevivem sem nós, mas nós não sobrevivemos sem vocês. Meu muito obrigado a todos e Deus ilumine e abençoe o Brasil e a Argentina. Muchas gracias, señor. Nós tratamos aqui do potencial energético, da questão da energia nuclear, o Mercosul mais importante para os dois países agora. Seria bom que fosse anunciado, eu acho que vai ser anunciado bem antes das eleições de outubro. É basicamente isso aí. Sabemos que a Argentina aqui produz reatores, o Brasil, energia. É um casamento perfeito. A parceria nós enriquecemos por um processo ímpar, que ninguém tem esse processo nosso,
E aqui tem reatores, então não podemos fazer um casamento perfeito. Eu estou lá pela Constituição, nós somos poderes independentes. Agora, não é justo que eles pensam, os parlamentares, né? Não é justo realmente os governadores quererem voto favorável de outros partidos. Eles estão torcendo para ser aprovado com o voto contrário daqueles partidos. Estão querendo se cacifar politicamente. Tem desgaste, a Previdência tem, mas todo mundo tem que estar no mesmo barco. Eu acho que eles vão ceder e vai ser como nós gostaríamos que fosse, né? Realmente uma reforma que pegue todo mundo e com voto de todos os partidos.